olhar para o conflito na República Democrática do Congo. Ruanda diz que as recentes sanções do Reino Unido considerou-as de lamentáveis. Como é que olha para estas sanções que o Reino Unido aplicou ao Ruanda? Bom, Sansão, parece ser a continuidade do capítulo de ontem, né? Quando analisamos aqui as sanções que não foram aprovadas pela União Europeia porque houve um bloco, um veto da parte de Luxemburgo, né? Mas o Reino Unido, por não fazer parte da União Europeia, move-se de forma autónoma e decidiu que o Ruanda deve ser sancionado por facto de ser acusado de apoiar o movimento no 23, de criar instabilidade na RDC ou de procurar resolver o conflito que opõe com o plano do Kigali, isto é, com o governo de Kinshasa, resolver-se diferente por meio militar. E a sanção aprovada, enfim, dentre outras coisas, inclui a suspensão de ajuda militar, no que toca, por exemplo, ao treino dos militares ruandeses, e também estarão a ser revistas as licenças de exportação do material militar do Reino Unido para o Ruanda, mas também estão bloqueadas ajudas financeiras do Reino Unido para o Ruanda, que anualmente estariam à volta dos 40 bilhões de dólares. Mas dessa ajuda que terá sido bloqueada, o Reino Unido disse que continuará a dar ajuda, não é, às regiões mais pobres do Ruanda. Ou seja, o Reino Unido, do atual governo, move-se de forma muito assertiva no que toca ao cumprimento da estrutura securitária da própria ordem internacional, no sentido de manter a sua estabilidade. E também, com Ruanda, enfim, não houve uma boa sintonia, por exemplo, no que toca ao cumprimento de um ou outro acordo que o Ruanda tinha assinado com o governo, com vista à deportação, a receber os imigrantes deportados do Reino Unido para o Ruanda, né? Enfim, é uma sanção que se espera possa levar autoridades ruandesas a refletirem, porque parece que o cerco se está a apertar cada vez mais, porque, como se viu depois dos Estados Unidos, ontem a União Europeia falhou, mas não há como dizer que isso falhou definitivamente. Pode ser que voltará a aprovar sanções também contra o Ruanda, e agora o Reino Unido aprova sanções contra o Ruanda. O Ruanda, como pode imaginar, nenhum país aceita ser sancionado, criticou as sanções que foram aprovadas e também acusou o Reino Unido de ter escolhido lado, não é, desta briga entre ruandeses e congoleses, e seguramente não disse o que irá fazer para evitar que as sanções sejam aplicadas, né? Mas se espera que isso leve autoridades ruandesas a refletirem, porque o cerco se está a apertar e o risco existe que se o movimento internacional de condenação do Ruanda aumentar dia após dia, poderá colocar em situações muito complicadas as relações econômicas e bilaterais do Ruanda com os demais países do mundo. Ainda assim, o Ruanda diz que estas sanções não vão contribuir para uma solução política sustentável para o conflito. Acredita nesta posição? Espera que as sanções... Sim, parece um paradoxo, Sansão. Se espera que as sanções possam demover o Ruanda do caminho que está a seguir, também já esse entendimento internacional, no que toca ao apoio ao movimento M23, a presença dos militares ruandeses no território congolês. O que se espera é que isso desincentive o Ruanda a prosseguir, mas se o Ruanda entende que isto não lhe vai demover da posição que está a tomar, bem, o risco existe é que as sanções continuem a tal ponto de minar a própria estabilidade do regime ruandês, né? Porque as sanções são só um primeiro passo, muitas vezes, de outros passos que são muito mais gravosos nas relações entre os Estados, né? Enfim, se espera que Ruanda reflita, seguramente refletirá, tomará boa nota, não é, das sanções que estão a ser aprovadas, da condenação internacional até ao nível do Conselho de Segurança, e também de outros organismos internacionais, incluindo o próprio TPI, como dissemos, o procurador já esteve, creio que já esteve, ou ainda estará no território congolês para averiguar os crimes cometidos por esta rebelião contra o governo congolês, e não só, vítimas civis que foram já, enfim, averiguados, foram
denunciados ao nível internacional. Enfim, o risco que existe é que hoje se sancionam pessoas próximas a ele, depois o risco poderá se estender a ele mesmo, porque ao fim e ao cabo os militares ruandeses estão no Congo, não estão lá de forma por iniciativa própria. Alguém os terá mandado lá, e quem os mandou? Seguramente o comandante-chefe, que é o presidente de um Estado, né? E o risco que existe é que se imaginemos o TPI acertar que houve cometimento desses crimes, imputará as responsabilidades penais e muito seguramente serão imputadas aos comandantes, aos líderes do movimento M23, mas depois indiretamente também estarão a ser imputados contra o próprio regime de Paul Kagame. Enfim, o risco é este de descredibilizar cada vez mais o governo do Ruanda se não mudar o sentido do seu engajamento neste conflito entre o M23 e o governo congolês. Nesta altura está mais do que evidente este apoio ao M23, não é? Diferente de outros momentos em que o próprio Ruanda não concordava com esta posição. Bem, o governo do Ruanda raramente aceita ou denuncia ou revela apoiar diretamente o movimento M23, não é? Enfim, quase que lava mãos em relação ao movimento M23. Mas o entendimento internacional é que o movimento M23 está ali empolgado, está ali com a força que tem, porque tem o apoio do Ruanda, e também porque se acusa que existam militares ruandeses no Congo, não é? Enfim, o apoio parece ser este, o governo do Ruanda nega, nenhum país aceitaria que tenha militares no território terceiro, não é? A não ser que estivesse num regime de guerra declarado abertamente contra esse Estado. Mas o governo do Ruanda nega que isto seja verdade e, pelo contrário, acusa o governo congolês de apoiar uma força rebelde que, segundo diz, ameaça a estabilidade do Ruanda, né, que é as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda. Enfim, deverá haver isso tudo deverá empurrar o governo do Ruanda a uma negociação. Seguramente deverá voltar ao processo de Luanda, se é que Luanda ainda está interessado em negociar esse processo, porque, como se viu na entrevista do presidente João Lourenço há 2 semanas, ou uma coisa assim, ele disse que estaria a avaliar a possibilidade de deixar a negociação para um outro país, enquanto estaria na condição de presidente da União Africana. Bem, esperando que Angola não se afaste dessa mediação, o Ruanda, se voltar, deverá Angola mediar este processo para portá-lo, para conduzi-lo até o seu termo e fazer com que as sanções que estão a ser imputadas contra o Ruanda tenham o seu sentido, né? Em todo caso, isso deverá levar o governo ruandês a mudar de posição, a se realinhar no entendimento internacional de que deve mudar de como se está a comportar em relação ao Ruanda, porque se não fizer, o risco existe é que o seu regime seja quase isolado. O risco existe que viva um isolamento internacional tal, que não é do interesse do próprio Ruanda, porque, como sabe, o Ruanda tem sonhos megalómanos em relação à sua colocação no continente africano, né? Imaginemos, por exemplo, o sonho de albergar no futuro muito próximo o circuito de Fórmula 1. Se houver um entendimento internacional que o Ruanda apoia os massacres dos congoleses, este circuito não vai acontecer, né? Não vai acontecer porque estaria a legitimar a ação do Ruanda em relação ao Congo. Daí que é do interesse nacional, da segurança nacional do próprio Ruanda, que não faça o vídeo de mercadores em relação a essas pressões internacionais e também da própria União Africana, para que possa contribuir para o fim do conflito na RDC, que opõe o movimento M23 com o governo ruandês. E seguimos